Capítulo 8. Das medidas de cooperação. Seção 1ª. Da extradição. Artigo 81. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Parágrafo 1º. A extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim. Parágrafo 2º. A extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes. Artigo 82. Não se concederá a extradição quando: Inciso 1º. O indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato. Inciso 2º. O fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente. Inciso 3º. O Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ou extraditando. Inciso 4º. A lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. Inciso 5º. O extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Inciso 6º. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente. Inciso 7º. O fato constituir crime político ou de opinião. Inciso 8º. O extraditando tiver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de seção, ou. Inciso 9º. O extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, ou de asilo territorial. Parágrafo 1º. A previsão constante do inciso 7º do caput não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração à lei penal comum ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração. Parágrafo 3º. Para determinação da incidência do disposto no inciso 1º, será observada, nos casos de aquisição de outra nacionalidade por naturalização, a anterioridade do fato gerador da extradição. Parágrafo 4º. O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político atentado contra a chefe de Estado ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de genocídio e terrorismo. Parágrafo 5º. Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado, nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Artigo 83. São condições para a concessão da extradição. Inciso 1º. Ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado, é. Inciso 2º. Estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade. Artigo 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, deverá representar a autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal. Parágrafo 1º. O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado,
podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito. Parágrafo 2º. O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, no país, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática. Parágrafo 3º. Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente. Parágrafo 4º. Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando. Parágrafo 5º. Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no parágrafo 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida. Parágrafo 6º. A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição. Artigo 85. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. Parágrafo 1º. Em caso de crimes diversos, terá preferência, sucessivamente. Inciso 1º. O Estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira. Inciso 2º. O Estado que em primeiro lugar tenha pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica. Inciso 3º. O Estado de origem, ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem simultâneos. Parágrafo 2º. Nos casos não previstos nesta lei, o órgão competente do Poder Executivo decidirá sobre a preferência do pedido, priorizando o Estado requerente que mantiver tratado de extradição com o Brasil. Parágrafo 3º. Havendo tratado com algum dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas no que diz respeito à preferência de que trata este artigo. Artigo 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso. Artigo 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 88. Todo pedido que possa originar processo de extradição em face de Estado estrangeiro deverá ser encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo diretamente pelo órgão do Poder Judiciário responsável pela decisão ou pelo processo penal que a fundamenta. Parágrafo 1º. Compete ao órgão do Poder Executivo o papel de orientação, de informação e de avaliação dos elementos formais de admissibilidade dos processos preparatórios para encaminhamento ao Estado requerido. Parágrafo 2º. Compete aos órgãos do sistema de justiça vinculados ao processo penal gerador de pedido de extradição a apresentação de todos os documentos, manifestações e demais elementos necessários para o processamento do pedido, inclusive suas traduções oficiais. Parágrafo 3º. O pedido deverá ser instruído com cópia autêntica ou com o original da sentença condenatória ou da decisão penal proferida. Conterá indicações precisas sobre o local, a data,
A natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando e será acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição. Parágrafo 4º. O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo confere autenticidade aos documentos. Artigo 89. O pedido de extradição originado de Estado estrangeiro será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, encaminhando à autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Não preenchidos os pressupostos referidos no caput, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado. Artigo 90. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão. Artigo 91. Ao receber o pedido, o relator designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme o caso, nomear-lhe-á curador ou advogado, se não o tiver. Parágrafo 1º. A defesa, a ser apresentada no prazo de 10 dias contado da data do interrogatório, versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma de documento apresentado ou ilegalidade da extradição. Parágrafo 2º. Não estando o processo devidamente instruído, o tribunal, a requerimento do órgão do Ministério Público Federal correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta. Parágrafo 3º. Para suprir a falta referida no parágrafo 2º, o Ministério Público Federal terá prazo improrrogável de 60 dias, após o qual o pedido será julgado independentemente da diligência. Parágrafo 4º. O prazo referido no parágrafo 3º será contado da data de notificação à missão diplomática do Estado requerente. Artigo 92. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional. Artigo 93. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo previsto no artigo 92, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis. Artigo 94. Negada a extradição em fase judicial, não se admitirá novo pedido baseado no mesmo fato. Artigo 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada. Parágrafo 1º. A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial. Parágrafo 2º. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada. Artigo 96. Não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso de: Inciso 1º. Não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição. Inciso 2º. Computar o tempo da prisão que, no Brasil. Inciso 3º. Comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 anos. Inciso 4º. Não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame. Inciso 5º.
Não considerar qualquer motivo político para agravar a pena, é. Inciso 6º. Não submeter o extraditando à tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Artigo 97. A entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras e respeitado o direito de terceiro, será feita com os objetos e instrumentos do crime encontrados em seu poder. Parágrafo único. Os objetos e instrumentos referidos neste artigo poderão ser entregues independentemente da entrega do extraditando. Artigo 98. O extraditando que, depois de entregue ao Estado requerente, escapar à ação da Justiça e homiziar-se no Brasil, ou por ele transitar, será detido mediante pedido feito diretamente por via diplomática ou pela Interpol e novamente entregue, sem outras formalidades. Artigo 99. Salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitido, pelo órgão competente do Poder Executivo, o trânsito no território nacional de pessoa extraditada por Estado estrangeiro, bem como da respectiva guarda, mediante apresentação de documento comprobatório de concessão da medida.